Fala galera, bom dia! E aí, como é que vocês estão? Firmeza total? Eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo, então vai ficar aí bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e bora lá. Hoje, como grupo Transbordo, eu quero transbordar hoje o que eu aprendi lá em Mateus 13, que é a parábola do semeador. Jesus, ele tem mais de 40 parábolas na Bíblia. Uns 40 e poucos, eu não lembro muito bem. Mas, assim, todas elas têm o mesmo significado. Todas elas falam sobre o reino. Todas elas nos levam ao reino dos céus. Uma coisa que eu peço que vocês entendam é que a Bíblia fala, né, que aquele que crê e for batizado será salvo. Salvo, beleza. Só que não serão todos que irão alcançar o reino. Então, quando eu falo de transbordo, quando eu falo assim, vamos montar um grupo aí chamado de transbordo, é para que nós e outras pessoas, de preferência não, mais fácil, que seja a nossa família, eles tenham acesso ao reino. Então, hoje, lá em Mateus 13, eu vou ler na versão atualizada, tá? Que me agrada mais, eu acho uma leitura mais fácil para entender. Então vamos lá. Essa parábola é o semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. É assim, deixa eu só parar aqui um pouquinho para explicar o negócio. Por que Jesus pegou o barco e entrou? Ele entrou no barco e foi lá no mar e para falar com o pessoal que estava na praia. Porque ele não é porque ele era estrela ou popstar. É que a praia, provavelmente ali naquele lugar onde ele estava, era plano, né? E o vento, ele empurra a onda em direção à praia. Então, automaticamente, Jesus usa o vento e aquele plano para poder propagar melhor a voz dele, para que as pessoas pudessem ouvir a ele, tá? Isso é questão de física. Beleza? Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem. Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho. E os passarinhos comeram tudo. Deixa eu parar por aqui. Vamos lá. Os pássaros ou as aves, né, como tem algumas traduções que falam as aves. As aves e os pássaros nada mais é do que o inimigo de Deus. Seja ele em qualquer esfera, tá? Seja enviado por algumas pessoas, alguns fatos, alguma coisa, mas é o diabo que vai lá e é esse passarinho aí que come a semente. Então essa semente ela caiu no meio do caminho. Ela não caiu em solo ainda, tá? Então no 4 ele fala que as aves comeram. Beleza. Tá em terreno errado, as aves vieram e comeram. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Então já caiu ali, às vezes você pega ali um negocinho de feijão e solta ali, e às vezes tem um pouquinho de água ali, ele acaba brotando, tá? É como se fosse isso, como se ele tivesse feito um brotinho ali. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Então não tinha a planta não tinha fundamento para poder crescer. Então ela automaticamente morreu, queimada, ressecada.
desse jeito. Beleza. 6. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raiz. Beleza. 7. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Então vamos lá. Esses espinhos, na parábola, significa que são os cuidados da nossa vida, aquilo que a gente tem mais cuidado, as nossas preocupações, tá? E isso é como se fosse assim, como se você semente. Você tá aqui, né? Tá crescendo aqui e tem um negócio aqui atrapalhando. Você vai desviando daqui, ó. E vai vindo para cá. E você vai crescendo sufocado. Então, é isso que é esses espinhos. O nosso dia a dia, as coisas que a gente convive, as dificuldades, esses são os espinhos. Que muitas vezes nos impedem de crescer e de germinar e de dar fruto, porque cresce num lugar cheio de obstáculos. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. E aí ficou aquele coisa assim, tipo, hã? E aí? Tá, isso eu quero compartilhar com vocês o seguinte. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos. Vamos lá. Por que algumas terras produzem menos? Algumas terras automaticamente elas produzem menos, porque elas não são tão produtivas, às vezes não tão regadas, às vezes elas não têm adubo suficiente, mas elas são boas e por isso elas rendem alguma coisa. Então, o que diz aqui é que toda semente que cair em terra boa, em terra fértil, ela vai produzir. E aqui, isso eu entendi como um segredo meu, tá? Para mim, dentro dessa parábola, meditando e pensando, que fala assim, na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Quero entender eu que esse um seja Jesus. E que a multiplicação dessas sementes vem de acordo com a nossa capacidade. Tá? Esse é um segredo meu. Beleza? Não está escrito aqui, não nada, não que eu tenha visto, não tenha visto nada disso. Mas eu entendo que além da terra ser fértil, além de todos os aparatos que se tem para o plantio, a nossa capacidade de produção. Então, eu acredito que nessa capacidade de produção, uns vão produzir 100, outros 60 e outros 30, tá bom? Por um que é Jesus, de acordo com aquilo que ele semeou nas nossas vidas. E aí a gente vai dar essa produção para ele. Beleza. Aí, o que aconteceu? Os discípulos que estavam ali do lado falaram, vixe, mano, o que ele tá falando, cara? Por que ele tá falando esse negócio assim, desse jeito? Então foi assim, ó. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com as pessoas? Aí Jesus responde assim, ó. A vocês, Deus mostra os segredos do reino, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que lhe tem será tirado. Olha que boom que é isso daí, que porrada que é isso. É por isso que eu uso parábolas para falar com as pessoas. Porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. Então, aqui para mim, Jesus está fazendo um processo de selecionar e de recrutar pessoas. Por que a maioria das pessoas não entendem as parábolas? E naquela época, nem os discípulos que estavam do lado dele tinham até dificuldade de entender. Porque eles não estavam na mesma frequência que Jesus. Na mesma mentalidade do que Jesus.
Então, Jesus ali, quando ele falava parábola de um jeito, ou falava de outro, ou falava de outro, eu falei no começo que todas as parábolas levam ao reino. Então, ele fala de um jeito, depois ele usa outra parábola, fala de outro, tudo isso para falar do reino. Mas às vezes você entende uma parábola e não entende a outra. Entendeu? Então ele está selecionando, cada um dentro da sua capacidade. Por isso que eu falei da produção de 100, 60 e 30. Porque cada um tem uma capacidade, tá? Uma capacidade natural. Mas todos podem transbordar e todos podem transmitir aquilo que Deus colocou no seu coração de acordo com a sua capacidade. Beleza? Então vamos lá. Por que eu acredito assim que Jesus falava por parábolas e era tipo uma seleção, tipo como que eu falo? Tipo uma prova. Tipo assim, se você entendesse o que ele está falando, pô, você está aprovado. É isso mesmo. Eu não sei se vocês lembram da batalha que Gideão vira para Deus e fala assim: ô Deus, eu tô numa treta aí e preciso da sua ajuda. Aí Deus fala: ah, você precisa da minha ajuda? Preciso. O que tá pegando? Falou: a gente é 32 mil contra 135 mil dos persas lá. Aí Deus fala assim: nossa, você precisa da minha ajuda? Preciso. Aí tá, beleza. Aí, numa tacada, Deus fala assim: então beleza, eu vou te ajudar. Eu tô resumindo a história, tá? Numa tacada só, dos 32 mil, já vaza de lá 20 mil. Os medrosos já vazou, saiu fora. Por isso que eu falo, a parábola, ela já separa as pessoas daquilo que não é para elas. Então já tirou numa tacada só de 30 mil, 32 mil. Sobraram 12 ou 10 mil. Aí beleza. Aí tá, passa mais um tempo, aí Gideão ainda precisa da ajuda de Deus, vai lá e fala assim: ó, não, vai lá fulano, faz isso, não sei o que lá. Já sai mais 10 mil. No final sobra só 300 soldados. O que Deus fez com isso? Ele mostra que ele recrutou os melhores, o que ele tinha de melhor. Então aí Deus dá a estratégia, né? De como que eles iriam atacar, né? Esses persas, eles fazem lá uns negócios lá, faz um monte de barulho e assusta os caras e vai lá e acaba com a guerra com 300 homens apenas. Então, nesse negócio de parábola, eu acredito que a parábola seja mais ou menos isso. A parábola é feita para dar uma limpada no ambiente, para Deus usar somente os corajosos, só que os corajosos têm acesso ao reino. Então, eu acredito que não seja pela quantidade, vou semear bastante para colher bastante. Entendo que aquele que semeia mais vai colher mais, mas também pelo seu coração. Se o seu coração está com Deus, a proporção da medida daquilo que vai ser colhido, vai ser Deus que vai dar o crescimento. Você plantou, você cultivou, mas Deus que vai dar o crescimento. Então a parábola, ela além de selecionar, ela recruta as pessoas, mas quem dá a vitória, quem faz qualquer coisa é Deus, né? Eu deixei anotado aqui que nessa parábola Jesus é o semeador. Sem dúvida alguma, ele é o semeador. Só que também, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o trigo. E assim, depois que Jesus foi embora, que ele fala: eu vou deixar aí o Consolador para vocês, eu, você, todos nós, automaticamente recebemos o título de semeador. Então, quem semeia na vida das pessoas, hoje,
que Jesus fala que a gente ia fazer obras maiores do que a dele, que a gente ia ser discípulo, e nananana, é isso mesmo. Só que você tem que assumir esse papel. O seu papel de filho, que eu falo desde o primeiro dia do grupo, é ser imagem e semelhança do Criador. Então, se ele é um investidor, ele é um empreendedor, ele é um semeador do reino, você também é. Às vezes a gente acaba esbarrando na falta de capacidade. Só que a gente acha que a gente não é capaz, mas a gente nasceu para isso. Gente, quando eu estou falando da gente, somos todos nós. Não importa se você tem 10 anos ou se você tem 80 e está começando agora. Não interessa. Você pode falar de Deus. Às vezes eu vejo o pessoal no grupo mandando uma simples mensagem de bom dia. Nossa, como isso alegra o meu coração. Sabe, assim, é uma motivação para você começar o dia. Às vezes uma palavra que está escrito lá, um texto, um versículo, alguma coisa que foi dito, já é o suficiente para dar força para a gente no dia. Então, o que eu venho dizer para vocês? Não deixa de falar. Não deixa de transbordar aquilo que Deus colocou no seu coração. É uma mensagem que mandaram para mim. Ótimo. Ótimo, que a mensagem chegue em mais pessoas. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, Jesus fala assim, eu vou continuar lendo. E assim acontece com as pessoas, o que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente desse povo está fechada. Ó a separação. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, e a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim e eu os curaria. Disse Deus. Olha como é pesado isso. E Jesus continuou dizendo, mas vocês, como são felizes. Gente, olha, Jesus foi categórico em falar que a gente é feliz, porque a gente está numa posição e numa condição muito melhor. Olha só, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A propagação da palavra, ela se estendeu daquele dia que Jesus falou isso para os discípulos ali, meio em off, meio em segredo, se estendeu para a gente. Eu acredito mesmo que a gente é tão feliz quanto os discípulos foram, né, por poder ouvir aquilo que Jesus disse. E aí acontece um milagre. Eu não lembro quantas vezes Jesus explicou uma parábola, explicando mesmo. Eu não lembro, de verdade. Eu tenho o pastor aí no grupo que pode estar ajudando, né? Mas assim, aí está escrito aqui, então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. Isso são as palavras de Jesus. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. Então tá lá, a semente caiu na beira do caminho e a pessoa ouviu a parábola e tá lá. E tá lá. Beleza. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Então elas estavam lá com a mão para cima aqui, com a semente aqui. A ave veio e levou embora. As sementes que foram semeadas onde havia pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e logo aceitam com alegria. Então, beleza, ouvi a palavra de Deus, é da hora, não sei o que lá. Mas dura um pouco, porque não tem raiz. Aí, e quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos, é isso? E as perseguições, logo elas abandonam a sua fé. É triste, velho. É triste. Esses dias eu tava vendo um documentário que algumas pessoas vestidas de laranja estavam no lugar e eles estavam sendo acusados de falar do Evangelho, de falar de Cristo. E
E tava lá a família e o primeiro que morre é o irmão. O cara chega e pá, dá um tiro nele e mata na frente de todo mundo. E aí um dos caras lá pergunta, e aí, que você sente raiva do cara que matou o teu irmão? Ele falou assim, não. Isso só me traz mais motivação para que se eu sair daqui, eu venha falar muito mais daquilo que vocês já ouviram. Porque o meu coração está em paz. Isso aqui, se vocês me matarem hoje, isso aqui é simplesmente uma passagem. É como se eu fosse entrar num portal aqui e falar diretamente com Deus. Então, se vocês me mandarem para lá, eu vou estar muito feliz, porque eu já propaguei a palavra. Eu falei aquilo que eu precisava falar. E se esse é meu fim, que seja, porque a minha parte eu fiz. Eu tentei fazer da melhor forma possível. Eu não lembro se eles matam a família inteira, mas assim, estima-se que já morreram até hoje 35 milhões de pessoas porque falaram de Jesus, porque falaram de Deus, porque falaram do reino. E assim, a gente tem essa liberdade e essa ordenança de Deus, de que a gente venha mesmo falar do reino, que a gente venha viver o reino. Eu falo assim, ser cristão é o seu estilo de vida. É você viver isso. A gente tem os nossos erros, a gente tem as nossas falhas. Mas se a gente puder minimizar isso o máximo possível, melhor. Porque tudo que a gente já fez no passado, não importa o que seja, Jesus já levou consigo. A conta já está paga. Você não precisa ficar remoendo e pensando assim, Deus não me abençoa porque quando eu tinha 2 anos Gente, Deus não vai ficar pensando e lembrando daquilo que você fez. Deus só está ali para estender a mão e falar, vamos embora. Isso aí já passou. Eu sou Deus de coisas novas. Então, gente, a palavra de Deus tem que ser levada. Ela vai cair em terra fértil. E ela já começou a cair, que são os nossos corações. Vamos lá. Dura um pouco porque não tem raiz e por causa da mensagem... E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, logo elas abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo, olha só, e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. Ilusão das riquezas é o seguinte... Deixa eu explicar isso porque isso é verdade. Não é que você tem que ser pobre. Pobre, eu tô falando agora de dinheiro, tá? Não é que você tem que ser pobre. Deus é um Deus rico. Deus é Deus do ouro e da prata. Deus é um Deus de amor. Deus é Deus de abundância, de desfrute. E quando ele fala ilusão das riquezas, é que esse exemplo. Vamos supor, você tem... Isso é um exemplo, tá? Você tem o iate, você tem helicóptero, você tem avião, você tem casas, você tem mansões, você tem hotel, você tem... Eu estou explicando aqui uma infinidade de coisas que todos nós podemos ter, tá? E aí você tem tudo isso e você fica aí se alegrando com isso, você vive buscando isso, fazendo outras coisas que não é propagar a semente, que não é plantar essa semente de Deus. Você pode usufruir tudo isso. Você pode usufruir de tudo isso, de verdade. Mas você também tem que ser o semeador. Entenderam? Então, Deus não vai falar assim, você tem que ser pobre. Meu, isso é a maior balela da face da terra. É a maior balela da face da terra. Se nós somos imagem e semelhança do Criador, nós somos em tudo. Se façamos o homem imagem e semelhança do Criador, nós somos imagem e semelhança em tudo, em absolutamente tudo. Deus fez-se pobre. Gente, Jesus, ele vivia uma vida em que o trabalho dele era pregar o Evangelho.
entendeu? Mas ele deixou as riquezas da terra, ele deixou tudo para a gente poder desfrutar, tá bom? Onde eu parei? Beleza. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Uma 100, outra 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. A terra boa, ela tende a produzir mais. E nós, gente? Nós somos os semeadores, nós temos que semear. Nós temos que transbordar aquilo que Deus colocou nas nossas vidas, nos nossos corações. Nós temos que ter mais paixão pelo reino. Nós temos que amar as pessoas para que elas possam entender o que é o reino, para que elas possam ver o reino. Isso eu falo por mim, que eu pecava muito nesse sentido de que eu não gostava muito das pessoas. E eu tô falando a verdade, eu tô falando de mim, assim. Não são todas as pessoas que eu conseguia conversar, que eu conseguia falar, que eu conseguia abrir um diálogo, alguma coisa assim, porque eu não vi interesse nelas. Olha que coisa. E quando eu consegui ativar isso na minha vida, que eu consegui entender isso, que eu sou imagem e semelhança do Criador, que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, eu comecei a ver as pessoas de forma diferente. Então, semear a palavra, falar da palavra e do reino, hoje é uma forma de amor. É uma forma de amor que eu consigo expressar aquilo que Deus tem na minha vida e eu consigo transbordar para que vocês possam ouvir. E que vocês possam transbordar isso para outras pessoas também. A mensagem de Deus da salvação e do amor de Deus, de falar sobre isso, é a minha forma de expressar o meu amor por vocês. Hoje em dia, eu prefiro fazer isso todo dia do que fazer qualquer outra coisa do que eu tenho feito nos últimos 15, 20 anos. Então, gente, eu insisto, sejam semeadores. A Bíblia fala para vocês, sejam semeadores, abram a boca, falem do amor de Deus, fala aquilo que está no teu coração, manda uma mensagenzinha de bom dia, de boa tarde, de boa noite. Fala, gente, só fala. O amor de Deus, ele fala por si só. A verdade, ela não precisa ser justificada, ela não precisa de defesa. Quando a gente quer defender a verdade ou quer impor a verdade na vida das pessoas ou qualquer que seja a coisa, a verdade fica chata, fica insuportável. Mas que a gente venha a ser insuportável, mas no amor de Deus. Que as pessoas vejam isso na nossa vida. Que a nossa família seja estruturada por isso. Por esse transbordo, o transbordo do amor, assim, ó. O amor de um com os outros. O amor ao próximo. Quando você se sente amado, que você tem certeza que você é amado, que você é amada, que Deus te ama, que Deus te chamou antes da fundação do mundo, antes dele fazer a terra. Ele já sabia que você iria existir. Ele já sabia que você iria existir. Já sabia que eu iria existir. Não foi aposta. Deus não apostou, a gente não veio, não nasceu por acaso. E eu volto a insistir, não importa quantos anos você tenha. Não importa, de verdade. Não importa se você tem 10 ou se você tem 90, 100, não interessa. A sua palavra de hoje pode estar salvando 100, 60, 30 pessoas amanhã. Beleza? E bora que vamos. Façam todos uma excelente quinta-feira, um excelente dia. E qualquer coisa, me grita. Tô aqui para ajudar. Valeu, galera!